Olá a todos, aqui é o Pastor Paulone, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje continuamos também a nossa leitura em Gênesis, no capítulo 17, e como sempre nós estamos lendo na Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será chamado Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abrão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a estabelecerei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abrão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abrão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abrão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abrão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. No capítulo 17, Deus aparece mais uma vez, confirmando a aliança que ele fizera a Abrão. No caso, depois de toda a celeuma que acontece, do episódio do Egito, da própria questão do nascimento de Ismael, Deus, com a sua misericórdia, ele se apresenta novamente como o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que estou firmando com você uma aliança. E qual aliança é esta? Essa aliança que eu estabelecerei
com você e também com toda a sua descendência no sentido de multiplicá-lo e fazê-lo prolífero. Mas como que isso poderia ser possível se Abrão já estava com 99 anos, tinha Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa? Como que isso viria a ser realidade? Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Deus, ele é muito claro dizendo o seguinte: olha, Abrão, eu estou fazendo a aliança com você, da minha parte. Não dá uma segurança quando nós ouvimos Deus falar assim, da minha parte? Porque nós sabemos que Deus, ele não falha em seus propósitos. Então Deus, aquele que se apresenta como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, ele chega a Abrão e diz, da minha parte, esta será a aliança. Eu tornarei você pai de muitas nações. E nesse instante, o nome de Abrão é transformado para Abraão. Abrão significa simplesmente exaltado. Abraão significa pai de muitas nações. Olha só, a própria transformação no nome é algo muito importante e marcante, como também vai ser em várias outras partes do Antigo Testamento e também do Novo. O nome está muito relacionado com aquilo que a própria personagem representa dentro da narrativa e do enredo geral da palavra de Deus. E na medida em que Deus transforma o nome de Abraão para Abraão, muda o nome, justamente significando pai de muitas nações, isso era evidência de que Deus haveria de cumprir os seus propósitos. Deus, ele não falha naquilo que ele promete, ainda que aos nossos olhos existam muitas coisas que tornem a tarefa, vamos dizer assim, de cumprimento difícil. Abrão, velho. Sara, 90 anos de idade, já em menopausa, como que ele poderia ter um filho? Deus, ele coloca justamente essa promessa. Coloca a promessa também que toda a terra de Canaã seria possessão e propriedade perpétua deles. Dois fatores importantes da aliança de Deus com Abrão: descendência e a terra. Terra como um dos sinais para a concretização dessa promessa redentiva, promessa perpétua que Deus estabelece com Abraão. E Deus também continua dizendo, olha, da sua parte você vai fazer uma coisa, você vai guardar a minha aliança. Guardar aqui é no sentido de obedecer. Obedecer aquilo que Deus tinha como vontade. Olha só como é interessante. No começo do capítulo, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Deus, ele apresentou toda a aliança de mão beijada, por graça e misericórdia, a Abrão e toda a sua descendência. Da parte de Deus, Deus faria tudo para cumprir aquilo que ele prometera. Daria descendentes, daria uma terra, mas da parte de Abrão e da sua descendência, Deus exige apenas uma coisa: obediência. A obediência, meus amados irmãos, é aquilo que Deus requer de cada um de nós. É aquilo que mais agrada o coração de Deus. E obedecer não é apenas introspectar a vontade de Deus, mas é colocar em prática aquilo que Deus revela ser a sua vontade. Deus revela o que ele deseja. E aquilo que ele deseja é o seguinte: todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Circuncisão era algo já em prática no Egito, nas nações ao redor, que consistia no corte do prepúcio, ou seja, a pele que cobre o órgão genital masculino. Por que que Deus requer uma marca na pele, na carne das pessoas, como forma de obediência? Corte da pele que cobre o órgão genital masculino simboliza para a continuidade da aliança, porque é por meio do órgão genital que há a reprodução. Então você marcar o órgão significa que, por mais que as gerações vão passando, essa marca ficará visível como sinal visível de que Deus, ele começou a aliança com Abraão
Abraão circuncidou todos os homens da sua casa e a partir de então, como vai dizer o próprio texto, todos teriam essa marca, que fala da continuidade, da perpetuação dessa aliança e também fala do aspecto visual. Todo homem teria uma marca física dessa aliança em si. Alianças importantes no Antigo Testamento tinham marcas visuais. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé tinha um arco. A aliança que Deus faz no Sinai, o próprio sábado era uma marca importante, distintiva dessa aliança. Que a circuncisão vai se tornar, desde então, a marca principal de identidade daquele que é chamado de povo de Deus. E note, olha só que detalhe, circuncisão não é apenas para os descendentes sanguíneos de Abraão, não são apenas para os filhos, mas a circuncisão era para ser praticada em todos, servos, aqueles que eram comprados, todos que faziam parte da família mais ampla. Quando nós falamos de família ou de casa no Antigo Testamento, nós não estamos falando de uma família nuclear aqui, da nossa época ocidental, papai, mamãe, filho, filha e, ultimamente, cachorro e papagaio. Nós estamos falando da casa num sentido mais amplo, que inclui as relações sanguíneas de familiaridade, mas também pessoas que trabalham, pessoas que servem, pessoas que são até escravas. Todos, se estivessem dentro do guarda-chuva da família de Abraão, seriam acolhidos como sendo parte da aliança. Olha só a grandeza aqui da manifestação da graça. Não é apenas questão sanguínea, mas quando nós estamos dentro do guarda-chuva dessa aliança, independente de quem seja, nós também temos essa aliança dentro de nós. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, cumprir a aliança, dentro desse contexto, era obedecer à vontade de Deus. E obedecer à vontade de Deus, aqui significava que todo homem deveria ser circuncidado, receber em si essa marca indelével e que aponta para a perpetuação desse ato de graça, que é Deus estabelecer uma aliança conosco. Nós hoje, nós não vivemos mais no domínio da lei, nós não temos mais a circuncisão. Mas nós temos uma marca importante dessa aliança que em Cristo Jesus também nos alcançou, que é o próprio batismo. A circuncisão que era administrada pelos pais, também a nós hoje. Nós administramos aos nossos filhos e também a todos aqueles que creem e que entram para debaixo do guarda-chuva da aliança, como marca visível de que eles também fazem parte da aliança, são povo de Deus. A circuncisão era performada aos 8 dias de nascimento da criança. Isso significava que quem recebia a circuncisão não recebia por mérito próprio, mas por graça. Que aos 8 dias de idade, que criança tem consciência sequer de si mesmo? Mas é aos 8 dias que a criança recebia essa marca e era considerada como parte da aliança, ato da graça de Deus. Deus, ele inclui o seu povo de forma graciosa na aliança, marca esse povo para que esse povo visualmente, simbolicamente saiba que eles pertencem a essa aliança. Que no Antigo Testamento era a aliança feita por meio da circuncisão, que no Novo Testamento é a aliança firmada em Cristo Jesus, evidenciada por meio do batismo. E não é apenas Abraão que tem o nome transformado, Sarai também. Sarai passa a se chamar Sara. Sarai e Sara têm mais ou menos o mesmo significado de princesa, aquela que é a mãe, aquela que será genitora de povos, de reis, de nações. E diante de tudo isso, Abraão prostra-se e ele ri. Rir aqui significa que Abraão, talvez, tinha aquela desconfiança, aquela descrença. Sabe quando você dá aquela risada porque você não acredita que algo vai acontecer? E é justamente isso que Abraão faz. Mesmo diante da certeza que Deus dá, Abraão, ele riu. Como também Sara vai rir lá no capítulo 18, a partir do versículo 13. Muitas vezes nós não cremos tanto assim naquilo que Deus
apresenta como propósito. Embora Deus queira que nós estejamos de forma íntegra na sua presença, o nosso coração, que é um coração corrompido, duvida e ri muitas vezes daquilo que Deus promete para nós. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? E Abrão insiste com Deus dizendo o seguinte: olha, torna Ismael. Nasceu Ismael aqui, já torna ele como herdeiro. E Deus fala: não. Ismael não será herdeiro, porque a minha aliança eu vou estabelecer com o filho de Sara. É o que diz lá em Gálatas, capítulo 4, 21 a 31, quando Paulo, ao citar e ao alegorizar a relação de Agar e Sara, fala do filho da promessa e daquele que não é o filho da promessa. Deus tem um propósito diferente daquilo que muitas vezes nós imaginamos ser a melhor saída e aquilo que é mais racional que aconteça. Naquele mesmo dia, depois que Deus apareceu, firmou e consolidou essa aliança mais uma vez. Da minha parte eu vou guardar, mas vocês terão que obedecer à aliança, circuncidando os seus homens. Abraão, no mesmo dia, tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os circuncidou. Abraão tinha 99 anos, Ismael tinha 13, não importa a idade. Todos foram circuncidados e a partir de então, se nascesse uma criança, ao 8º dia também seria circuncidado. O que nós podemos ver aqui? Primeiro, nós podemos ver a fidelidade de Deus quando estabelece uma aliança conosco. Deus, ele é fiel sempre. Ele garante a aliança com o seu próprio nome, porque é ele que propôs a aliança. Mas ele também requer de nós o quê? Obediência. Nós nada fizemos para conquistar a aliança, mas uma vez que nós somos inseridos na aliança, pesa-nos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Obedecer. Andar na presença do Senhor. Ser íntegro. Fazer aquilo que Ele manda fazer no mesmo momento e no mesmo instante, como Abraão, que fez com ele próprio e com todos os homens da sua família. Deus, ele é fiel. E o Deus fiel deseja que nós também sejamos fiéis a Ele por meio da obediência. Uma obediência plena, íntegra, rápida. Uma obediência que agrada ao Senhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio, querendo Ele. Tchau, tchau.